Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube, Richard Green, com dicas de uso do SAP Business One. E no vídeo de hoje, a gente vai estar continuando a falar sobre uma série de vídeos que eu tenho feito sobre o Hub de Soluções da LockOne. Então, a LockOne é uma parceira SAP com vários produtos integrados de forma nativa com SAP Business One. Se é o primeiro vídeo que você está vendo, aqui no meu canal no YouTube, Richard Green, tem uma playlist específica com várias soluções da LockOne que pode ajudar aí no seu negócio. Aqui no site deles, LockOne, você vai poder acessar Hub de Soluções LockOne, que contempla todos esses produtos voltados para a SAP Business One. Aceleradores, portal do cliente, gestão de frota, gestão de manutenção, workflow, gestão avançada de contratos. Cada solução dessa, você pode estar acessando aqui no site, que vai ter algumas informações aqui sobre a funcionalidade, alguns vídeos de demonstração, e inclusive no meu canal do YouTube, na playlist LockOne, você vai conhecer também esses produtos. Hoje nós vamos reforçar aqui o assunto gestão avançada de contratos. O gestão avançada de contratos, ele abrange qualquer tipo de contrato. Seja contrato de prestação de serviço, contrato de aluguel, contrato de entrega de produtos, licenciamentos, qualquer tipo de contrato, desde a parte da cotação, do pedido de venda, depois da entrega dos produtos ou serviços, das medições, a parte de faturamento automatizado através do painel de faturamento. Então você consegue abranger todas as áreas da gestão de contratos usando esta solução. Então é uma solução que ela complementa muito o SAP Business One, porque o SAP ele tem aquele contrato guarda-chuva que ele é bem limitado. Então, com esta solução, você consegue potencializar toda a sua gestão. Então, contratos de comodato, prestação de serviço, manutenções, garantias, isso daqui é bem importante. Então, às vezes você vende algum produto, distribui e quer prestar contratos e serviços de garantia, assistência técnica. Então, esse software ele consegue controlar tudo isso, acompanhar os saldos dos pedidos, enfim, aqui você tem uma variedade de informações que você pode estar analisando. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um tipo de contrato, um contrato aqui de aluguel de equipamentos. Vamos explorar um pouquinho o que a ferramenta nos permite nesse sentido. Então vamos acessar aqui uma base. Veja que a interface ela é bem parecida com a SAP Business One, mas aqui a gente está no navegador, no Google Chrome. Ele pode ser usado em tablet, notebook, celular para algumas funcionalidades. Então, o sistema já se ajusta conforme o periférico que você está utilizando. A primeira questão é o cadastro dos itens. Então, você precisa cadastrar os itens que é normal dentro do SAP Business One. Então, você faz o cadastro do item, seja o item de serviço, seja o item do produto que você está alugando, enfim, você pode e deve cadastrar todos os produtos lá na sua base. Se você tem dúvida de como cadastrar itens, aqui no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo que eu falo só sobre cadastro de itens. Complementando o cadastro de itens aqui na solução LockOne, você tem aqui estoque associação de perfil do item. O que é isso? Pensa que você pode criar
grupos, subgrupos, famílias e associar tudo isso dentro aqui do Lock One. Então, por exemplo, eu tenho esse produto aqui, monitor. Então, se eu clicar dentro dele, eu já posso vir aqui e associar um perfil, que é uma subcategoria dentro do Lock One. Posso colocar uma imagem, eu já posso complementar o cadastro do meu item. Então, por exemplo, o SAP Business One ele tem lá 64 características, mas muitas vezes isso é limitado. Então, você pode vir aqui e criar uma associação de perfil incontáveis, né? Muito mais que isso, tá dando uma vasta possibilidade aí, né? Então, eu vinculei aqui a associação do meu perfil. Posso ter uma descrição desse item diferente do SAP. Então, lá no SAP você tem aqui monitor, né? Aqui eu quis complementar com o Richard Green. Isso daqui é dentro do Lock One. Apesar da solução Lock One ser totalmente integrada com SAP, ela permite algumas regras específicas do negócio, né? Igual aqui eu estou apresentando algumas regras específicas do Lock One. Perfeito. Então eu já fiz a associação dos meus itens. A gente pode começar aqui muito tranquilo fazendo uma cotação de locação. Então basta vir aqui no menu vendas, cotação. Você vai perceber que ele já abre uma listagem de todas as cotações. Eu já posso fazer um filtro aqui por data de lançamento, validade, status, vendedor. Então aqui ele já traz uma listagem. Se eu clicar em cima de alguma linha, ele já vai abrir esta cotação de venda. E eu posso adicionar uma nova, né? Então vocês vão perceber que a tela é muito parecida com a tela do SAP Business One. Então eu vou começar aqui escolhendo o cliente, certo? Aí eu já posso vir aqui, ó, e adicionar o item. Então esse item, por exemplo, vamos escolher aqui um serviço. Então tem serviço de manutenção, poderia ser serviço de locação, né? Você pode cadastrar os seus itens ali. Qual que é o preço? Eu vou colocar aqui uma cotação de 5 dias, sendo R$ 1.000 por dia. Aí eu vou colocar aqui uma utilização, alocação de equipamentos. Já posso lá dentro do SAP fazer minha determinação contábil e fiscal, ele já vai puxar aqui automaticamente. Então veja que nessa parte superior aqui é idêntico ao SAP. Então tem CST, tem as dimensões de centro de custo, projeto, né? E aqui eu vou adicionando os itens. Aqui na parte inferior tem o Lock One, que a gente pode complementar os detalhes, né, dessa alocação. Então, por exemplo, qual que é o dia do faturamento? Ah, vou faturar todo dia 15 esse pedido, né, quando ele for efetivado. Eu controlo hora. O que eu controlo hora? Então aqui, por exemplo, serve muito no caso de hotel, por exemplo. Então eu controlo o horário até meio-dia. Se passar disso, ele já tem que cobrar mais uma diária. Então você pode utilizar. Perceba, pessoal, que aqui eu já citei uma questão diferente. Então pode ser um contrato de aluguel, um contrato de hospedagem. Você pode utilizar para qualquer situação aqui, né? Então vai muito da necessidade do seu negócio. Fatura automático, sim ou não? Então, todo dia 15 ele já vai faturar automaticamente conforme as regras do meu contrato. Não, eu quero gerar um faturamento manual, então posso colocar aqui. Aqui que é o pulo do gato, porque aqui dentro da SAP você vai colocar simplesmente o item de serviço. Aqui é uma questão menu Lock One que você pode detalhar isso daqui muito mais. Então vamos colocar ali asterisco serviço
Então, eu vou pegar o mesmo serviço, que pensa que eu estou replicando, e aqui eu quero adicionar os detalhes. Ó. Então, eu vou adicionar um detalhe que é o quê? Vamos pegar aqui todos os meus equipamentos. Eu vou colocar aqui um equipamento, vamos ver se eu consigo puxar aqui por grain. Ó. Então, eu quero colocar esse equipamento, monitor, que eu vou alugar para ele. Ah, aqui tem um detalhe. Eu só posso associar aqui na cotação os perfis. Eu ainda não posso associar um item. Então, eu tenho que adicionar um perfil, não um item. Por quê? Porque aqui é uma cotação. E eu não posso reservar nenhum serial desse equipamento que eu estou locando. Então, aqui eu associo um perfil. Então, eu quero associar ali, por exemplo, equipamentos eletrônicos. Qual vai ser a regra aqui dessa minha cotação? Então, eu quero por item. Então, ele vai expandir aqui a nível de itens e eu posso colocar. Ah, esse daqui eu vou faturar numa regra diária, cujo valor é R$500 por dia. O valor da franquia, R$500. Se tiver excedente de valor, ser 150. Qual que é a data de início? Vamos colocar aqui a data de hoje. Qual que é a data final? Final do ano. Então, eu vou preenchendo aqui, dando detalhes para essa minha cotação. Depois que eu adiciono essa cotação, eu posso transformar ela em um pedido de venda, que é igualzinho ao SAP, né? Então, eu adicionando aqui a cotação, depois eu posso copiar ela para um pedido de venda. Agora eu vou mostrar para vocês um pedido de venda já montado aqui para a gente ganhar tempo. Então, eu fiz este pedido de venda exatamente dessa forma. Então, eu tenho aqui o item de manutenção, que pode ser item de locação, né? Qualquer produto que você cadastre lá no SAP. E aí eu fiz todos esses detalhamentos. Ó. Então, eu tenho aqui por item, que eu estou alocando uma câmera na questão diária. Então, eu tenho o valor aqui da linha, tenho qual a data de início, data de fim. Então, eu já coloquei aqui as características da minha venda. Já vinculei aqui um checklist, isso aqui é muito interessante. Né? Por exemplo, quando eu vou entregar o produto, eu preciso fazer um checklist dele. Então, eu posso adicionar esse checklist para que o técnico, quando for entregar esse equipamento, ele fazer esse checklist para ver se o material está bom, para ver se o equipamento está em bom estado, se não tem nenhum risco, né? Se tiver um risco, ele, por exemplo, já deixar isso anotado para não cobrar do cliente na devolução. Então, eu posso fazer várias conferências aqui no momento da entrega do meu produto. Então, eu já vinculei aqui que é obrigatório um checklist. Posso dar um documento de destino, então eu estou fazendo aqui nesse caso um pedido de venda. E eu posso também amarrar um contrato de serviço. Ó. Então, o que eu fiz? Desse pedido de venda, que era um orçamento e eu transformei ele em pedido, ele já virou um contrato. Ó, então, eu tenho o contrato 96 já adicionado, que é o meu contrato de locação. Então, ele já se transformou num contrato. Beleza, então, fiz o orçamento, fiz o pedido de venda. O que eu posso fazer? Eu posso entregar efetivamente esse produto. Então, eu posso vir aqui no chamado de serviço, ele já lista vários chamados aqui que eu posso usar também para várias funcionalidades, mas eu quero mostrar a função das ações. Então, aqui no botão adicionar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um chamado de serviço para aquele meu cliente e vou dar um assunto aqui. Então, por exemplo, entrega de equipamento. Não é problema, estou fazendo uma entrega. E aqui eu preencho as informações, entregando produto
para o cliente depois do expediente. Posso colocar uma programação. Então, qual que é a programação? Eu tenho que entregar hoje, das 18h30 até hoje mesmo, no máximo até 19 horas. Uma programaçãozinha aqui. Posso colocar uma assinatura. Opa, então o cara pensa que eu posso estar num tablet, posso estar num celular, posso estar num tablet. E aí você entrega para a pessoa que está recebendo esse equipamento aqui. Uma assinatura, beleza. Então já temos a assinatura. E eu tenho aqui a ação. Qual que é a ação que eu estou fazendo desse chamado de serviço? Eu posso estar fazendo uma entrega. Então ele já capturou o horário que eu comecei aqui. Foi 18h14. Posso vincular qual é o contrato de serviço. Opa, então vai ser o contrato 94, por exemplo. Qual que é a linha? Então lá eu posso selecionar o serviço que eu estou fazendo aquela entrega. Vamos ver se esse contrato 96 aqui dá. Então eu posso selecionar a linha daquele contrato, se tiver em aberto. Posso colocar o ID, né? O que é o ID aqui? Por exemplo, pode ser o serial, a placa, o chassi, e posso colocar o contador. Às vezes você está, por exemplo, entregando um carro, quer colocar a quilometragem, quer colocar o tempo de uso, você pode colocar aqui as informações. E aí você tem o checklist. Então eu estou fazendo uma ação aqui de entrega. Então obrigatoriamente eu preciso fazer aqui o checklist desse equipamento. Então ele vai me obrigar a fazer esse checklist ali também. Então perceba que eu, consigo fazer este chamado de serviço de entrega. E depois eu consigo utilizar também essa funcionalidade para devolver. Mas vamos analisar aqui. Por exemplo, eu tenho este chamado de serviço, que é uma entrega que eu realizei, e eu consigo ver o checklist que a pessoa realizou. Então, nesse checklist, o que ela fez? Ela colocou ali, poderia ter colocado a data, a hora, protocolo de entrega. Então, ela foi marcando aqui, e esse checklist ele é personalizado. Aqui é um croquis, do que eu tenho que analisar. A pessoa pode ir marcando isso para poder realizar a entrega. Posso adicionar um novo checklist. Perceba que ele abre aqui as informações para eu editar. Então, posso ir colocando as informações, observações em bom estado. Isso daqui tudo é personalizado. Esse checklist foi criado especificamente para entrega aqui de um celular Samsung. Então, o botão, ele está ok. OLED, ele está com defeito. Então, veja que é um croquis aqui de entrega de equipamento. Assinei, fui preenchendo tudo aqui. Adicionei. Isso daqui ele vai ficar salvo no histórico do meu equipamento, como mais um checklist que eu fiz aqui. Quero visualizar, clico em visualizar. Isso daqui é uma configuração que você pode estar personalizando checklist para qualquer equipamento, qualquer entrega que você esteja realizando. E além disso, então eu fiz ali a minha ordem de serviço de entrega. Eu consigo estar olhando o meu painel de faturamento. Por quê? Quando eu fiz a entrega e depois eu fiz a devolução, nesse meu caso aqui, teve X dias que ficou lá com o cliente. Então perceba aqui, por exemplo. Então eu tenho o contrato 94
que eu tenho 3 parcelas vencidas, tenho 10 para vencer, então é um contrato aqui de aluguel, um contrato de serviço. Nessa tela de painel de faturamento, eu consigo monitorar todos os meus contratos. Então, eu consigo saber por status, o que está vencimento próximo, o que está atrasado, o que está em dia, por data de faturamento, por cliente. Então, esse painel aqui ele é ideal para isso. Eu quero selecionar tudo que está aqui em atraso, posso filtrar aqui em cima em atraso e gerar o faturamento em massa. Então, ele já vai efetuar aqui o faturamento desses contratos, né, através do painel de faturamento. Então, com isso, você consegue fechar todo o ciclo, né? Então, por exemplo, esse número de contrato aqui, o contrato 94, eu posso olhar toda a movimentação desse contrato. Então, por exemplo, esse contrato aqui é de serviço de locação. Quais foram as movimentações? Eu fiz uma entrega dia 1/9 às 8 da manhã, que gerou um pedido de venda. Qual que é o meu histórico de faturamento? Esse contrato ainda não teve nenhum faturamento. Então, eu posso ir analisando tudo isso. Vamos ver se eu consigo um contrato aqui que tem bastante movimento. Então, esse contrato 76, ele teve várias movimentações de entrada, que eu fiz entregas deste determinado contrato. E já consigo ver os faturamentos também. Aqui mesmo eu já posso entrar no código do faturamento para analisar ali o painel de faturamento, qual que foi o número do contrato. Então aqui eu tenho total domínio em todas as movimentações, todos os históricos de mobilizações, se eu entreguei, se eu devolvi, ele fica tudo registrado, documentos de origem, então foi um pedido de venda que originou esse contrato. Eu consigo ter tudo isso amarrado aqui na gestão de contratos. Então é uma ferramenta muito interessante, né? Uma ferramenta ótima aí para a tua gestão de contratos. E além disso, é claro que você tem toda a parte de painel de leituras, né? Dependendo do teu tipo de contrato, por exemplo, um contrato de serviço, você pode estar fazendo as medições. É um contrato de aluguel de equipamentos, você pode estar preenchendo aqui as informações de medições. Então você consegue controlar muito bem todas as funcionalidades de um contrato usando aqui o gestão avançada de contratos da LockOne. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da ferramenta, entre em contato conosco. Nós vamos estar explicando melhor, vamos marcar uma demonstração, né? Traga ao seu negócio qual é a sua dificuldade para a gente apresentar a ferramenta, como que a ferramenta pode auxiliar você no seu dia a dia, em qualquer tipo de contrato, né? Obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo.